Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esta live. Hoje é um assunto importantíssimo, serve para qualquer paciente que teve ou que está tratando câncer e para qualquer parente, amigo que cuida com amor e carinho de alguém que está fazendo o tratamento do câncer. Então, boa noite, sejam bem-vindas. A Vera entrou aí também. Então, fiquem à vontade, vocês que entraram aí, para me fazer perguntas, porque as perguntas de vocês podem ajudar as outras pessoas que vão ouvir essa live. E essa live fica gravada tanto aqui no meu perfil do Instagram, como também depois ela vai para o meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Então você que está aí, te convido a procurar ou no YouTube, ou Spotify, ou qualquer outra plataforma, o meu podcast Caminhos de Cura, que lá eu discuto várias coisas sobre o tratamento do câncer, sobre prevenção, sobre enfrentamento do câncer, e com certeza algum daqueles episódios pode te ajudar a tirar suas dúvidas, tá? E meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, eu sou cirurgião robótico, eu formei no Instituto Nacional de Câncer. Em 2012 eu terminei minha formação de cirurgião geral, primeiro, 2 anos, depois eu fiz cirurgia oncológica, são 3 anos de formação em cirurgia oncológica, em que eu me especializei principalmente em cirurgia abdominopélvica complexa, tanto da parte gastrointestinal, a parte do aparelho digestivo, como também a parte do câncer ginecológico, e assim eu trabalho não só com cirurgias com corte, cirurgias abertas, mas também com cirurgias laparoscópicas e cirurgias robóticas, que são cirurgias menos agressivas para o corpo. E o cirurgião oncológico é um cirurgião que tem uma super formação, ele está acostumado também a fazer tratamento do câncer de pele, que é o tipo de câncer mais comum no Brasil e no mundo, câncer chamado melanoma também, que é um câncer que assusta muita gente, além de cirurgias mais raras de câncer em tronco, em membros, que são os sarcomas, que são tumores raros, mas que o cirurgião oncológico faz muito bem. Então veja, são mais de 12 anos tratando pacientes com câncer depois que eu me formei, e nesse tempo todo eu já cuidei de muitos pacientes em várias situações, tanto do câncer do início, em que a cirurgia é mais simples de fazer e que a cura ela é mais fácil de atingir, e casos mais extremos de cirurgias mais complexas e maiores, de cirurgias em casos quando o câncer volta, e esse é o tema de hoje, né? O que fazer quando o câncer volta. Então, por ter trabalhado há muitos anos e ainda trabalhar nessa área de cirurgias em pacientes com câncer, eu consigo aqui dar para vocês uma boa visão
de como lidar com essa situação e como lidar também com o medo dessa situação. Eu acho que também precisa ser falado, né, do medo que isso causa em qualquer paciente que tem câncer, do câncer voltar, né? Então, eu quero dar as boas-vindas a todo mundo, né? Eu falei aqui um pouquinho de mim. Hoje eu atendo aqui em Vitória, no Espírito Santo, na Clínica Almeida Leite, que é minha e da minha esposa, na Reta da Penha. É muito simples de me achar, tá? E aqui eu consigo fazer uma medicina especializada, voltada para os meus pacientes, em que eu faço consulta com calma, eu ouço meus pacientes, não só vejo e analiso o seu caso como um todo do câncer, se é preciso de cirurgia, eu vou fazer a cirurgia, ou se é preciso de um tratamento, ou mesmo um acompanhamento do câncer. Antes de qualquer coisa também eu tenho que ouvir esse paciente e entender sobre a sua vida, sobre os seus desejos, seus medos, sua rotina, seu cotidiano, por que ele está fazendo aquele tratamento, quem são as pessoas que ele ama, que é justamente isso tudo que vai ajudar a gente fazer o tratamento como um todo. Parece que tem uma pergunta aqui. Doutor, hoje fez 90 dias que eu fiz uma esterectomia total por vídeo, porque tinha um adenocarcinoma in situ e deu margens livres. Qual tem de voltar? Obrigada pela live. Seja bem-vindo. Eu vou explicar aqui então. Eu vou começar a explicar, dando aqui ênfase aqui na sua pergunta, tá bom? Então vou fazer aqui com a chance de voltar, vou te explicar. Então, câncer de útero é um tipo de câncer que eu trato muito aqui, né? Não é à toa que eu falo aqui para mulheres. 90% dos pacientes que me procuram aqui na minha clínica são mulheres. Eu já trabalhei muitos anos tratando mulheres, então, por isso que se você for ver aqui no meu Instagram, tá lá, eu ajudo mulheres. Mas sim, eu também faço cirurgias em homens também. Mas aqui falando aqui, primeira coisa, antes da gente começar a falar o que acontece se o câncer volta, a gente precisa primeiro aprender e entender o que é o câncer, tá? Então, essa semana, na segunda-feira, eu estava dando justamente uma aula para médicos, para futuros médicos na EMESCAN, que é uma faculdade de medicina particular aqui em Vitória, uma faculdade extremamente bem conceituada e tradicional. E aí eu fui lá dar uma aula para falar sobre o câncer e sobre a minha especialidade, que é a cirurgia oncológica, e como fazer para tratar o câncer. Obrigado, João Paulo. Obrigado, irmão. Excelente profissional. Obrigado. Então é o seguinte, o câncer, gente, é uma doença que surge em uma célula que acumula mutações. Essa célula ela acumula mutações durante um período, pode ser a vida da pessoa ou durante uma fase da vida. Essa célula que acumula mutações, ela tanto pode ser identificada como uma célula ruim e ser logo atacada pelo sistema imune e ser destruída, como ela pode, pelo somar das suas mutações, adquirir a possibilidade de crescer, se multiplicar e ela poder crescer sem uma ordem e sem um respeito no órgão onde ela nasceu. Então a tendência do câncer, aonde ele nasce, sendo qualquer órgão, sendo simples na minha explicação, é ele crescer ali onde ele nasceu e começar a machucar ali, ou a causar dor, ou a causar incômodo, porque ele vai crescendo e vai formando um nódulo, né? Ou ele pode passar anos sem ser percebido, né? O corpo ele é muito sábio, né? A natureza, ela é muito sábia. A natureza, ela faz com que o nosso corpo se adapte. Então, algumas vezes, alguns tipos de tumores, eles vão crescendo ali lentamente
E o nosso corpo, ele vai, de alguma maneira, esse corpo, ele vai adaptando ali. Então, algumas vezes o câncer dá sintomas logo, outras vezes não. E aí, por isso que existem os exames de rastreamento do câncer, como a mamografia, como o preventivo, como a colonoscopia, como o exame de PSA, como o ultrassom, que pode ser feito o exame aí de ultrassom transvaginal, algumas vezes detectar alterações iniciais na mulher. Então, os exames eles servem para isso também, para tentar diagnosticar o câncer quando ele ainda não tem sintomas. Mas se ainda falando do câncer, ele crescendo no órgão onde ele nasceu, então a tendência dele, quanto mais ele vai crescendo, é ele ir tomando ali, de alguma forma, o espaço. E aí, esse câncer, ele pode ir também ultrapassando o limite dos órgãos. Se ele cresce desordenadamente, um câncer que surgiu no útero, ele pode ir crescendo, 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 quando ele vai sendo avançado e atingir a bexiga. Ou ir crescendo, crescendo, crescendo para trás e atingir o reto, né? Isso no caso de um câncer que cresce, que fica grande. Um câncer pode crescer no fígado e crescendo, crescendo, crescendo e causar um entupimento ali da bilis e causar uma icterícia, que é aquele amarelão. Um câncer pode crescer no pâncreas e causar também um entupimento do canal da bilis e causar uma icterícia. Um câncer pode crescer dentro do intestino grosso e, em algum momento, causar uma obstrução e o paciente ficar com constipação, com o cocô preso, ou às vezes até em casos mais extremos, mas que são relativamente comuns, até 30% das vezes a gente descobre o câncer de intestino sendo numa operação de urgência, que o paciente, de alguma forma, o tumor foi crescendo e obstruiu o intestino. Então veja, o câncer ele atrapalha o funcionamento do órgão onde ele nasceu, se ele cresce ali. Outra coisa que o câncer pode fazer é espalhar. Ele pode tanto dar metástase para a parte linfática, que são as ínguas. As ínguas são órgãos de defesa do corpo e que servem para filtrar a linfa. A linfa é um líquido produzido nos tecidos que retorna para a corrente sanguínea através dos canais linfáticos e são filtrados nas ínguas. A gente tem íngua aqui na região cervical, nas axilas, na região inguinal, a gente tem íngua no corpo inteiro, no tórax, no abdômen. E essas ínguas, elas servem para proteger a gente. Então, alguns cânceres, não todos e não em todos os estágios, podem, dependendo do tamanho que ele vai crescendo, adquirir a capacidade de se espalhar pelas ínguas, ou seja, uma célula que estava ali no tumor onde ele nasceu, se desprender e entrar na corrente linfática, nesse canal linfático, até chegar numa íngua. Isso é o que a gente chama de metástase linfonodal. É quando o câncer vai para o linfonodo, para a íngua. Tá? E o câncer também pode adquirir a capacidade de dar metástase através da corrente sanguínea. De alguma forma, no que ele cresce, ele invade um vaso sanguíneo, entra na corrente sanguínea e células do câncer podem circular no corpo. Mas não são todos os tipos de câncer que dão metástases sanguíneas. Nem todos os tipos de câncer também, dependendo do tamanho, às vezes ele ainda não chegou a dar metástases sanguíneas, não deu tempo ainda disso acontecer. Então, minha gente, cada câncer, cada tipo de tumor, ele tem uma característica. Então, uma pessoa, por exemplo, do caso aqui que a gente está fazendo aqui, o exemplo de um câncer inicial de colo de útero, um adenocarcinoma in situ. O adenocarcinoma in situ de colo de útero,
ele não deu tempo ainda de dar metástase. Ele não tem características ruins de dar metástase. Tá? Então, se você opera um adenocarcinoma in situ de colo de útero, né, dando o exemplo da live aqui, que foi a pergunta, a chance de cura é altíssima, é quase de 100%. Por quê? É um tipo de câncer que foi diagnosticado no início. Esse nome in situ significa que ele ainda não tem a característica de invadir, ele ainda está respeitando ali o órgão. Então, se a gente faz a cirurgia correta, a chance de cura é altíssima, é quase 100%, né? Então, veja, dentro da minha explicação, o câncer ele pode crescer onde ele nasceu, ele pode dar metástase para línguas e para via sanguínea. E também, quando a gente fala do câncer abdominal, que é a minha principal especialidade, é cuidar e fazer cirurgias de câncer abdominal, tanto gastrointestinal como também ginecológico. Esse câncer que está ali no abdômen, quando ele cresce demais no órgão, ele pode atingir a membrana que reveste os órgãos por dentro. Essa membrana que reveste os órgãos por dentro é o peritônio. Então, lá dentro da barriga, todos os órgãos são coladinhos uns nos outros. E esses órgãos coladinhos uns nos outros, eles ficam deslizando ali num líquido, que é um líquido em pequena quantidade, que tem ali uma circulação e que ele é produzido e gerenciado por essa membrana que chama peritônio. Então, um tumor, como o tumor de intestino, como o tumor de ovário, como o tumor de endométrio, dependendo do tamanho que ele tem, a característica dele, um tumor de fígado, um tumor de pâncreas, um tumor de estômago, ele pode atingir essa membrana, que é chamada peritônio, e, nesse caso, causar uma metástase peritoneal. Então, já falamos de tumor primário, que cresce no órgão onde ele nasceu, e aí ele pode crescer e passar para outros órgãos adjacentes. Já falei do tipo de metástase para linfonodo, que pode acontecer. Já falei de metástase para corrente sanguínea, que pode acontecer. E metástase para o peritônio, que também pode acontecer. Mas não acontece com todos os pacientes. Tá? Nem acontece com todos os casos de câncer de intestino, todos os casos de câncer de estômago. Aí a primeira mensagem dessa live é que cada paciente é um paciente. Cada câncer é um câncer. Cada paciente, então, tem uma saúde também, um corpo ali que também está combatendo o câncer. Cada câncer tem uma característica própria dele mesmo. Se eu pego duas pacientes com o mesmo tipo de câncer, certamente são cânceres diferentes. Então, hoje na medicina, a oncologia está ficando cada vez mais personalizada e é por isso que a gente está tendo cada vez mais bons resultados. Além do fato uma das principais porcentagens aí de verbas destinadas à pesquisa hoje de fármacos é destinada ao tratamento do câncer. Então, está evoluindo demais. Então, desde que eu pisei lá em 2009 no Instituto Nacional de Câncer, pela primeira vez, até hoje, já são quase aí, né, são 15 anos, né, que eu pisei lá pela primeira vez, e lá eu aprendi sobre o câncer, coisa que eu não sabia. Então, hoje eu venho trazer essa notícia para vocês, que desde lá até hoje o tratamento do câncer já evoluiu demais.
E pessoas que têm o câncer até mesmo espalhado no corpo, logo que a gente descobre, ou seja, cada tipo de câncer, cada pessoa que é descoberto câncer tem um estadiamento. Então, primeiro tem um diagnóstico. Primeiro a gente faz o diagnóstico. Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, maior chance de cura, é verdade. E quanto mais tarde a gente faz o diagnóstico, assim, a chance de cura é mais difícil, mas ela existe. Existe cura e existe controle do câncer. Então, as duas coisas são muito boas. Curar o câncer é muito bom. Quando a gente cura o câncer, é a melhor coisa que tem. Curei o câncer. É a melhor coisa que tem. Porque é você ficar livre do câncer e ele não voltar nunca mais. Mas dentro de um paciente que faz um tratamento sério de câncer e você consegue controlar a doença por muitos anos, essa doença não volta assim tão rápido, isso é controle do câncer. Isso também faz com que essa pessoa viva e que com os tratamentos, com o tratamento multidisciplinar, ela consegue viver bem e ter a sua vida próxima ao normal ou até normal, tá? Então, como eu falei, lá em 2009, quando eu cheguei lá no Instituto Nacional de Câncer, eu entendi isso, que o câncer tem cura e que o câncer tem controle. E eu aprendi também que antes da gente começar o tratamento do câncer, a gente precisa estadiar o paciente. O estadiamento do câncer, basicamente, é você colocar o paciente em critérios de risco em grupos. Esse grupo de pacientes com câncer de colo de útero in situ são do grupo de pacientes que vão ter a chance de cura altíssima, principalmente se fizerem o tratamento correto. O grupo de pacientes com estágio clínico 1 de câncer de colo de útero, adenocarcinoma, vão ter aí uma chance próxima a 90% de cura, isso em 5 anos. Pacientes com estágio clínico 2, 80%, sendo bem simples na minha explicação, o câncer já começou a crescer um pouco mais no útero. Estágio clínico 3 foi para as ínguas do abdômen e estágio clínico 4 foi para corrente sanguínea, foi para o pulmão ou foi para umas ínguas muito superiores em regiões, por exemplo, que não são da pelve, são da região mais acima, então a gente já considera, interpreta essa região como uma região em que não é mais possível, através de uma cirurgia, curar um paciente. Então entenda, quando a gente estadia o paciente, a gente não só está dando uma porcentagem aí de chance para ele, mas isso como um critério de risco, não porque o paciente vai ter 90%, isso é só uma estatística. Ele pode estar curado mesmo assim tendo um câncer avançado, mas pela estatística ele ajuda a gente também a dar o tratamento correto e também a não fazer cirurgias desnecessárias, nem tratamentos desnecessários. Então, eu aprendi no Instituto Nacional de Câncer, e com essa minha vida toda cuidando de pacientes com câncer, que para a gente ter sucesso no tratamento do câncer, para ele não voltar, ou diminuir a chance dele voltar, você precisa fazer o tratamento com pessoas profissionais especialistas em câncer. Fazer a cirurgia com um profissional especialista em cirurgia de câncer, por exemplo, o cirurgião oncológico. Fazer o tratamento correto da quimioterapia conforme o seu médico oncologista passou. Se ele te passou a remédio, a quimioterapia, e você não faz a quimioterapia, não vou fazer não. Infelizmente, a verdade, e a verdade precisa ser dita, é que a chance desse câncer voltar é maior. Por que, doutor Alex? Não é por nada, mas é por conta de que a chance de cura é menor porque não fez o tratamento correto.
não seguiu o protocolo que tinha que ser feito. Então, tratamento, repito, depende dos médicos, né? Fazerem o tratamento, depende do paciente, né? Dele entender ali e ele lidar e ter a ajuda das pessoas para ele enfrentar esse tratamento e vencer e concluir o tratamento, né? Porque isso vai ajudar a chance do câncer não voltar. Porque um dos maiores medos dos pacientes com câncer é do câncer voltar e da pessoa morrer de câncer, né? É um grande medo. Outro medo, que é um grande medo que o paciente de câncer, que tem um diagnóstico de câncer, outro grande medo que ele tem é do câncer causar dor. É um grande medo também do paciente com câncer é ele ter dor. Então, uma das coisas que eu aprendi, ainda como acadêmico de medicina, quando eu fazia um estágio em câncer, lá no Santa Rita, eu tinha aí 20 ou 22 anos por aí, eu fazia um estágio em que eu, acadêmico ainda, eu aproveitava os meus horários livres da faculdade, que a faculdade de medicina é bem apertado, são 6 anos de medicina e é de manhã e de tarde, tá? Não é só de manhã nem só de tarde, é de manhã e de tarde e é todo dia. Mas eu aproveitava os tempos livres para acompanhar uma médica que atendia no Santa Rita. Ela é anestesista, né? E ela fazia dor oncológica. Ela pegava os casos de câncer em que não tinha mais jeito, de alguma forma, entre aspas, não tinha mais jeito, e ela ajudava esses pacientes a cuidar da dor deles. Então, o que eu aprendi lá? Eu sentava assim, ela aqui no consultório, sentava num banquinho assim no chão, né? Só ouvindo, eu ficava ali só ouvindo e prestando atenção nela, né? Não falava nada. E aí eu ficava ali só sacando ali. E eu percebi que tinha pacientes que chegavam para ela com muita dor. Repito, com casos de câncer difícil de curar. Chegavam aqui na frente dela e ela, como ela é especialista em dor, ou ela fazia um bloqueio anestésico, ou ela passava as medicações que precisavam ser feitas para o paciente, e aí mandava o paciente voltar em uma semana. Por quê que volta daqui a uma semana? Porque o médico, gente, ele não acerta sempre de primeira nada. O médico, ele também, ele não é Deus. Se você viu um post que eu acabei de fazer hoje mesmo sobre câncer de intestino, se você for olhar o título, eu escrevi intestino 2 vezes, saiu errado ali. O médico, ele também tem que acertar o ponteiro. Às vezes ele prescreve um antibiótico, daí uma semana ele quer ver se o antibiótico fez efeito. Então ela mandava o paciente voltar, daí a uma semana, e aí ele vinha e era milagroso como eu vi esses pacientes voltarem daí a uma semana nessa médica que cuidava de dor, sem dor nenhuma. E aqueles pacientes às vezes acamados e às vezes que não estavam mais fazendo nada em casa, falarem para ela: doutora, eu não estou mais sentindo dor, doutora, eu consegui passear, doutora, eu consegui andar, doutora, eu consegui comer, doutora, eu consegui assistir televisão. Veja, gente, a felicidade, ela mora nos momentos comuns. A felicidade mora no dia a dia. Ela não mora daqui a 5 anos, quando você vai achar que ficou curado depois do tratamento do câncer. A felicidade mora no hoje. A felicidade mora no hoje. Essa também é uma grande mensagem que eu trouxe para você aqui nessa live, em que a gente vai falar, e eu estou falando aqui, o que fazer quando o câncer volta. Enquanto o câncer está sendo tratado, enquanto o câncer não está
sendo visto no corpo, enquanto o câncer está sendo controlado, a gente precisa viver, a gente precisa fazer o que a gente veio fazer nesse mundo, seguir o nosso propósito. A gente precisa cuidar das pessoas que a gente ama e cuidar da gente, que é a principal pessoa que a gente precisa cuidar, que é da gente mesmo. Então, minha gente, a mensagem que eu venho dar para você também é que a gente precisa botar mais vida no tempo que resta para a gente. Não quer dizer que a gente tem câncer, que a gente vai morrer de câncer. Não quer dizer que a pessoa teve um diagnóstico que o câncer voltou, que o câncer vai voltar. Então, a paciente minha com câncer de ovário, que eu trato dela desde 2020, eu atendi ela pela primeira vez lá na pandemia, de máscara, lá com aquela coisa toda, né? Que eu, como cirurgião oncológico, não parei de atender minhas pacientes, tanto aqui no meu consultório quanto no Hospital das Clínicas, na época que eu trabalhava lá, atendendo pacientes do SUS com muito carinho, e lá também eu era professor, tanto do aparelho digestivo, da cirurgia geral, como da ginecologia. Então, ficava lá com os residentes me ajudando e eu ensinando eles. Então, essa paciente que veio há 5 anos atrás com câncer de ovário espalhado no corpo, ela chegou para mim e com muito medo, com muito receio. E eu fiz a cirurgia dela. Fiz a biópsia, depois eu fiz o estadiamento dela para entender o câncer na barriga dela. Depois eu mandei ela fazer uma quimioterapia e depois eu operei ela, porque ela tinha câncer no peritônio, espalhado pelo peritônio, mais de 1000 tumores. Fiz a operação dela, era um câncer de ovário. Uma operação de 8 horas numa senhora de, na época, 69 anos. E aí essa paciente depois fez quimioterapia, ficou um tempo bem sem câncer, e aí o câncer voltou. Quase 1 ano e pouquinho depois que eu fiz a cirurgia, 6 meses depois que ela concluiu, o câncer voltou. Caramba, voltou o câncer. E aí, minha gente, é um tipo de câncer, o câncer de ovário, que tem mesmo um risco de voltar. Até 70% dos pacientes com câncer de ovário espalhado no corpo, quando a gente faz a operação, vão ter o que a gente chama de recidiva nos próximos 2 anos. Então é uma coisa relativamente comum. Faz parte da história natural do câncer de ovário. Mas o que a gente vê, o que eu disse para vocês desde o início da live, é que das décadas de 50 para cá, o que a gente não conseguia curar, ou que a gente não conseguia controlar o câncer de ovário, de certa, na época, somente 30% das pacientes estavam vivas depois de 5 anos, depois de tratarem o câncer de ovário. Hoje, as pacientes, de maneira geral, né, e isso eu me refiro principalmente aos casos avançados do câncer de ovário, como dessa paciente, 50% das pacientes estarão vivas depois de 5 anos. Nossa, doutor Alex, mas essa estatística é muito ruim. Não é muito ruim. Veja, ela está crescendo cada vez maior. O que era 30%, hoje é 50%. E eu posso te dizer que essa estatística está cada vez maior e hoje a gente vê pessoas curadas do câncer de ovário mesmo espalhado pelo corpo, pelas drogas novas que estão surgindo, de manutenção. Então, essa paciente, depois que teve a recidiva, eu operei ela, né? Essa paciente, ela, na verdade, eu encaminhei ela para uma radioterapia. Ela fez uma radioterapia, depois fez mais quimioterapia, e o ano foi passando, os anos foi passando, até hoje, 2024, quase 5 anos depois que eu atendi ela pela primeira vez com câncer de ovário espalhado no corpo. Hoje, exatamente hoje, essa paciente
que vem aqui no meu consultório fazer consulta comigo, né? Eu atendi ela no Hospital das Clínicas, mas como eu não atendo mais no Hospital das Clínicas, ela virou minha paciente aqui do consultório, que eu atendo ela com muito carinho e orgulho. Fiz programa de acompanhamento com ela, que eu tenho um programa de acompanhamento especial para pacientes com câncer, porque não é fácil conviver com esse medo do câncer voltar. E essa paciente, hoje eu mandei uma mensagem para ela que ela fez a tomografia dela de controle e não tem câncer no corpo dela. Olha que notícia boa que eu dei para ela hoje de manhã no celular. Que as minhas pacientes têm meu telefone celular e têm contato direto comigo. Então veja que notícia boa, emocionante, como que eu não fiquei feliz com essa notícia. Ah, quer dizer que o câncer nunca mais vai voltar, doutor Alex? Não sei, mas o que eu sei é que a nossa fé, né, a fé do médico, a fé do paciente e a vontade de Deus, elas se somam. E quando a gente entrega, quando a gente dá o nosso melhor e a gente faz tudo o que precisa ser feito para o tratamento do câncer, a gente precisa esperar o melhor de Deus, sim. A gente está se sentindo bem? Você está se sentindo bem? Espere que o seu exame de controle esteja bem, porque certamente estará. Não deixe de fazer o seu exame de controle, não deixe de ir no seu médico fazer seu acompanhamento do câncer direitinho. Porque uma das principais razões de você fazer o acompanhamento direitinho do câncer é você detectar, caso aconteça do câncer voltar, porque não é em todo mundo que o câncer volta, mesmo a gente tendo às vezes notícias, mesmo a gente tendo às vezes pessoas que acabam comentando conosco de casos que foi assim, foi assado, mas não é o seu caso. O seu caso não é o caso da pessoa ou da história que você ouviu, que sim, às vezes a gente ouve histórias que sim, o câncer é a segunda maior causa de morte de doença por doença no Brasil. Não estou aqui para falar que o câncer não mata, porque o câncer mata também. Mas o que eu estou aqui para falar é que se a gente faz o tratamento correto do câncer e se a gente faz a nossa parte, acompanha também o câncer, a gente aumenta a chance dele não voltar. E se por um acaso ele volta, por algum motivo a gente não vai explicar por que ele voltou muitas vezes, principalmente quando a gente faz o tratamento correto, a gente vai ter força para recalcular essa rota e dar a volta por cima, levantar e tratar esse câncer do jeito que ele vem, porque se a gente descobre o câncer quando ele volta no início também, a chance de cura é muito grande, entende? Então, eu costumo falar muito da palavra esperança. Esperança não é um sentimento ou uma emoção simplesmente. Esperança é uma forma de pensar. Esperança é uma trilogia que baseia-se em metas, caminhos e ações. As metas, elas precisam ser realistas, baseadas na verdade. Então, o que eu descobri também nesses anos todos é que a gente só precisa trabalhar com a verdade. Se a gente está trabalhando com a verdade o tempo todo, a gente se sente mais confiança no médico e nas pessoas ao seu redor. A gente sabe o nosso problema. Se a gente está lidando com a verdade, se a gente conhece uma fraqueza que a gente tem, fica mais fácil da gente resolver essa fraqueza e dar a volta por cima. Porque se eu desconheço as minhas fraquezas e se eu não olho para as minhas fraquezas, ou se eu não olho para um câncer que de acordo com o exame voltou e eu deixo para lá, eu não consigo usar as minhas forças para vencer esse câncer. Então, as metas do tratamento, elas sempre vão ser baseadas na verdade. E o que é a verdade, Dr. Alex? A verdade
é o diagnóstico do câncer e o estadiamento do câncer. A gente vê como o câncer está no corpo e, através dessa verdade, a gente vai dar o tratamento. E tem a sequência. E quando o câncer volta, a mesma coisa. A gente vai lidar com essa verdade e vai estabelecer uma meta. Dentro desse câncer que voltou, aonde é que ele voltou? Ele voltou no local onde ele nasceu, que é um local onde pode acontecer do câncer voltar. Ele voltou numa íngua, que também é um local onde ele pode voltar, dependendo do tipo de câncer. Tem câncer que não espalha para a íngua, então isso não é verdade, isso é uma explicação geral, mas o câncer pode voltar na íngua, o câncer pode voltar na corrente sanguínea, num órgão, à distância, que a gente chama de metástase sanguínea, e o câncer pode voltar no peritônio. Quando a gente detecta que o câncer voltou, a gente vai ter que fazer de novo um estadiamento novamente desse paciente e descobrir como que o câncer está no corpo. Como a gente descobre como o câncer está no corpo, a gente vai conseguir estabelecer a meta. Olha, a partir desse tratamento aqui, desse caso seu, dessa recidiva do câncer que voltou, eu consigo ainda fazer uma cirurgia com o intuito de curar. Quer dizer que é ainda possível fazer uma cirurgia para retirar aquela metástase ou aquele tumor que recidivou no local onde ele nasceu, com chance de cura ainda, inclusive. Olha, doutor Alex, você está falando então para mim que tem pessoas que o câncer volta e podem ser curadas? Sim, podem. Ah, não, doutor Alex, acontece também de ver que não é possível curar o paciente. Acontece. Então pode acontecer então da gente entender que dentro daquelas recidivas que vieram, ou porque são metástases, ou porque elas estão configuradas em determinados locais, que para a gente como ser humano é impossível ir lá e tirar todos com a intenção de curar, ou fazer um tratamento com a intenção de curar. Mas ainda é possível fazer o tratamento com a intenção de controlar o câncer, de deixar ele adormecido ou que ele desapareça do corpo e a pessoa viva bem. Igual o caso da minha paciente que eu expliquei, com câncer de ovário, há 5 anos tratando, que após cirurgias, após tratamentos, após radioterapia, após cirurgias, hoje ela não tem câncer detectado no corpo, hoje ela não está fazendo nenhum tratamento. Ela passou por períodos de tratamento, sim, mas ela passou também por períodos que ela não estava fazendo tratamento e ela estava bem, ela está bem, graças a Deus, né? Então é sobre isso, é sobre você botar a vida no tempo que você tem. E não é porque a gente tem câncer que a gente vai morrer de câncer. Então a meta do tratamento vai ser importante. Esse tratamento é para cura ou esse tratamento é para controle? Ou esse tratamento é para o paliativo, para a gente amenizar o sofrimento? Então como que a gente pode amenizar o sofrimento desse paciente que eu não vou conseguir curar? Que por mais que eu quisesse tirar ali tudo com a minha mão, eu não consigo como ser humano. Não, mas nesse momento que eu me defronto aqui com algo que eu não consigo tratar como médico, como ser humano, é nesse momento que a minha função cresce como médico. Por quê? Porque é aí que eu vou ajudar essa pessoa. É aí que eu posso ajudá-lo a estabelecer pequenas metas, a que seja participar de um casamento, que seja casar, que seja voltar a tocar uma música que você não tocava, que seja você voltar a consertar uma máquina de lavar, igual um paciente meu, que eu fiz uma cirurgia de câncer gástrico paliativa, que tinha o objetivo de tirar o câncer ali do estômago para ele não voltar a crescer, nem sangrar, e dar mais tempo de vida para esse paciente, mas que após uma conversa comigo nos meus programas de acompanhamento online, ele
No outro dia me mandou uma foto que ele estava lá consertando a máquina de lavar lá, o rolo de fazer macarrão. E o que é isso se não vida, gente? Se não olhar para a nossa vida com ânimo, com energia, com garra, porque a gente está vivo. Enquanto a gente está vivo, a gente tá valendo. Então o médico, ele tá aí para isso também, para aliviar, para confortar. E sim, vão ter casos em que o médico, infelizmente, vai deparar com algo mesmo que foge do controle mesmo, e aí sim é o caso em que às vezes o paciente precisa ser internado, às vezes é uma doença que cresce, a gente não consegue mesmo de algum momento. E por ter acompanhado vários pacientes nessa situação também, familiares, eu posso te dizer que de alguma coisa, seja pelo lado espiritual, seja pelo lado existencial, seja pelo lado humano, eu não sei te explicar, mas de alguma forma, essa evolução, né, e esse amor que surge, né, tanto das pessoas que vão ali ajudar, tanto o amor ali que é dado para aquele paciente, mesmo nas suas horas finais, é o que a gente tem para fazer nesse mundo existencial que a gente tem aqui. A gente vai dar o nosso melhor para o paciente não sentir dor, não sentir desconforto. E sim, a gente vai cuidar também das pessoas que ficam, que no fundo, alguém que vai por um diagnóstico de câncer que a gente não consegue controlar, infelizmente, sim, essa pessoa pode sofrer. Mas sim, a gente está aqui para amenizar isso. E às vezes é um alívio para essa pessoa que vai. Mas o que é o alívio, se não também a gente cuidar das pessoas que ficam? Então a gente honra as pessoas que foram, cuidando bem das que ficaram. Cuidando bem de mim, cuidando bem de você, cuidando para você tocar a sua vida também, cuidando para você também fazer o que você veio fazer nesse mundo, fazer com que você reflita e tire maus hábitos de vida, talvez que estão aí te levando aí para uma saúde, com um nível de saúde ruim. Então veja, não estou aqui para falar que é bom um diagnóstico de câncer, nem de alguém morrer de câncer, mas eu estou aqui para falar que a gente precisa e pode transformar isso em algo que seja de alguma forma edificante, porque no todo a gente está nessa missão aqui na Terra para evoluir. A gente está aqui para ser melhor, para aprender a cada dia. E é isso que eu acredito. Então, é importante, então, quando o câncer volta, a gente entender, né, se é um caso que a gente ainda consegue curar, se é um caso que a gente vai focar no controle, se é um caso que a gente vai aliviar. Isso ajuda para a gente não fazer tratamentos desnecessários na pessoa. Então, antes do médico aliviar o sofrimento, ele não pode causar o sofrimento. Isso é a primeira coisa que o Hipócrates, o pai da medicina, fala. Antes de ajudar, eu não posso atrapalhar. Então, saber disso é importante. Então, eu estava falando da esperança, metas, caminhos e ações. As metas, então, precisam ser realistas. Ok. Agora, para atingir essa meta, eu preciso saber o caminho. Então é uma cirurgia? Então é uma quimioterapia que eu vou ter que fazer? É uma imunoterapia? É uma terapia-alvo molecular? É uma hormonioterapia? É uma terapia-alvo? É um anticorpo monoclonal? É uma quimioterapia? É uma rádio? É um somatório de coisas? Sim. Faça isso, porque esse é o caminho. E saiba que a gente pode precisar recalcular a rota. E no recalcular a rota é a gente entender que toda vez que a gente está diante de um tratamento de câncer, principalmente quando ele é visível e ele está às vezes espalhado, a gente sempre vai parar e analisar, opa, está dando certo ou não? Esse tratamento está ajudando mais o paciente ou não? E a gente sempre vai estar ajustando, né? O oncologista, o radioterapeuta, a gente vai estar associando também
Acupuntura, médica da dor, nutrólogo, tratamentos adicionais, né? Então, semana passada, você que não viu a live de espiritualidade e câncer, assista. Se você não viu a live de meditação e câncer, assista. E são todas coisas que ajudam. E eu sempre falo que câncer a gente tem que jogar para ganhar. E se a gente joga para ganhar, a chance de ser campeão é grande, tá? E ser campeão para qualquer pessoa pode ser ficar curado, sim. Pode ser controlar a doença por muitos anos sem sentir nada, como essa paciente que eu dei aí o exemplo. Pode ser, então, ficar sem sintomas e voltar a fazer alguma atividade que gosta. Seja o que for, ser campeão para você. E também, se o médico não fala isso para o paciente, que ele está curado, ou que ele pode ficar curado, ou que ele precisa viver a vida, ele vira um campeão que não ganha o troféu. Você já viu alguém que foi campeão olímpico e não ganhou a medalha? Então, hoje, essa semana, eu atendi um paciente que veio aqui comigo. Ele tinha câncer de próstata, que ele tratou há 9 anos e está aí controlando o câncer. Ele veio me procurar porque ele teve uma sequela do tratamento, a retite actínica, causada pela radioterapia. A radioterapia curou ele, mas causou ali uma sequela que a gente vai ter que lidar agora, e eu vou ajudar ele nessa sequela. Mas a primeira vez que ele veio aqui, tinha 9 anos que ele tratou o câncer. Mas ele falou aqui para mim que ele se sentia como alguém que nunca ganhou a medalha, como alguém que nunca levou o troféu. Ninguém falou para ele que ele estava curado, ninguém falou para ele que não tem câncer no corpo dele, que ele tinha uma sequela. Ou ninguém falou para ele como que estava a sequela. Então veja como isso é importante também. E as ações, né? Metas, caminhos e ações. As ações são as coisas que a gente vai fazer acreditando que vai dar certo. Deus fez a gente acreditando que a gente vai dar certo. Nós somos um projeto de Deus criados para dar certo. Então, se você fez um tratamento, acredite que ele está dando certo. Porque só de você acreditar que está dando certo, a chance de cura aumenta, porque isso vai te dar hormônios de bem-estar. Isso vai fortalecer a sua felicidade, vai fortalecer seu sistema imune. Naturalmente você vai ser mais feliz, então você vai acabar fazendo mais atividade física, vai acabar mais fazendo coisas que distraem a sua mente, não te aprisionam no medo da doença voltar, e você vai ser mais feliz. Tem uma frase de um grande mestre meu, que é o Jerônimo Temel, que fala: haja como se já fosse que já é. Haja como se já fosse que já é. Então, isso não é se enganar, é você entender que parte do resultado do seu tratamento depende de você também. Depende exatamente de você e de você fazer o que é preciso ser feito, já que, num caso aqui que a gente está falando, o que fazer quando o câncer volta, é pegar, recalcular essa rota e partir para cima para resolver isso com fé, com esperança, com vontade de viver. Então, se você tem metas, caminhos e ações, você ou alguém que o câncer volta, tem esperança. E a esperança é algo que nos deixa alimentados e nos move a ir mais à frente. E mais à frente. Certamente a esperança é, acima de tudo, algo que nos dá força. Porque, às vezes, quando a gente tem um desafio muito grande para a gente lidar, o que causa mais angústia em alguém que tem um desafio é ela se sentir parada, é ela se sentir que o problema não está sendo resolvido ou que não tem jeito. E quando a gente fala para a gente que não tem jeito, não tem jeito. Porque o nosso cérebro acredita em tudo que a gente fala para a gente mesmo. Então, uma pessoa que o câncer volta precisa ir no médico especialista, para ele olhar o paciente, fazer os exames direitinho, ver direitinho o que é esse caso, estadiar novamente, né? Entender como aquilo está no corpo, para criar uma meta
para criar um caminho e para partir para ação. E se você parte para ação, você não está mais parado ali, estagnado, você está em movimento. E quando a gente está em movimento, o grande inimigo do medo é a ação. E a ação vem também com a motivação. Motivação, motivo para ação. Qual é o motivo que você vai levantar e vai seguir a viagem? Porque não é sobre não cair, é sobre levantar, sacudir a poeira e continuar. Porque não é sobre não cair, é sobre quantas vezes você levanta e continua e segue em frente com fé, com coragem e com ação e com fé. É isso, minha gente. Esse era o grande recado que eu queria dar para o que fazer quando o câncer volta. Principalmente é que procurar o seu médico de confiança, entender que tem jeito sim, com fé em Deus, tudo vai ficar bem, do jeito que for. Faça a melhor coisa, que é ir no seu médico de confiança, confiar nas pessoas que te ajudam, nas pessoas que vão também te ajudar a levantar e seguir o tratamento, sacudir a poeira e vai que, com fé em Deus, você vai ficar bem, curado ou controlado ou aliviado de alguma forma. Isso vai ser bom, não tenho dúvida disso. Eu queria saber se alguém quer fazer um comentário. Eu vi que muita gente legal entrou aí. Quem não assistiu a live inteira, fica gravado, você pode voltar e assistir o comecinho e depois vai para o meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Então é isso, eu fico à disposição aqui no meu consultório para qualquer um de vocês ou familiar para ajudá-los, viu? Principalmente como médico, como oncologista, como cirurgião oncológico, cirurgião robótico que sou, para dar tudo de mim para estar junto com você, como eu faço com as minhas pacientes, com os meus pacientes e familiares. A Clara falou, a sua jornada é de uma pessoa que tem uma percepção profunda e sensível. Os seus cuidados, as palavras, o aconchego e carinho. Gratidão, meu querido médico. Ô, Clara, olha, muito feliz. Quando eu vejo uma paciente minha aqui comigo, eu fico muito feliz, grato a Deus e certo de que todas as mensagens que eu falei aqui para você que ouviu são verdadeiras. Funcionam e fazem sentido e me fazem querer continuar nessas mensagens e nas minhas ações e nas minhas cirurgias. Gente, fiquem com Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês. A Ana Selma também, ó, o Senhor é uma bênção. Amém. Obrigado, querida. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Contem comigo e até a próxima. Fiquem com Deus. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.